Então, hoje, que privilégio estar aqui e falar sobre a vida de Elizabeth Elliot. Deixa eu fazer uma rápida pesquisa, igual o Renato fez aqui, vou imitar ele. Quantos aqui conhecem? Já ouviram falar de Elizabeth Elliot? Ok. Quantos aqui já leram algum livro dela? Mais de um. Tem uns fãs aqui de Elizabeth Elliot, que vieram hoje só porque o tema está ali. Perfeito. O que vocês poderiam falar algo sobre a vida dela? Eu sei que de cara vocês já vão falar sobre algo que a gente vai falar bastante hoje. Mas quando você pensa em Elizabeth Elliot, o que vem à sua mente? Alguém pode me falar? Devoção, ok. Sofrimento. Perseverança, ok. O marido dela, sim, verdade. Mais alguma interação? Bom, fiquem à vontade para perguntar, para me interromper. Se não der tempo, a gente tem bastante assunto hoje. No intervalo, a gente conversa melhor. Então, vamos lá. O que a gente vai abordar hoje? Então, hoje a gente vai conhecer a jornada de oração da Elizabeth Elliot, a sua vida em família, como se deu isso, a sua vida com Jim Elliot, a morte de Jim e um pouquinho de teologia do sofrimento. Não esperem uma aula de seminário aqui, até porque a gente não tem tempo. A vida da Elizabeth Elliot daria um curso de escola bíblica, assim como teologia do sofrimento também. Mas é impossível a gente falar sobre a vida dela sem abordar esse tema. E se vocês não acreditam em coincidência como eu, hoje a gente vai ouvir bastante sobre o sofrimento. Então, há algum tempo atrás, há um mês mais ou menos, eu estava conversando com o Natanael sobre o tema da escola bíblica, né? E ele estava falando sobre o tema do sermão dele. E aí a gente conversando e tal, e ele falou, a gente vai falar um pouco sobre a soberania de Deus sobre o sofrimento. Eu falei, é mesmo? Ele em setembro esse sermão. E eu perguntei para ele, quando em setembro esse sermão? É hoje, né? Então, a gente vai falar sobre perspectivas diferentes do sofrimento, gente. Isso não é coincidência, algo Deus quer nos ensinar sobre o sofrimento. Então, hoje eu vou focar no sofrimento, quando Deus nos forja e nos ensina no sofrimento, através do sofrimento. E um spoiler, ele vai falar sobre o preparo sobre o sofrimento, né? Então, como Deus nos prepara para passar pelo sofrimento. Então, a gente vai falar sobre o sofrimento hoje. Então, a teologia do sofrimento para Elizabeth Elliot não era um acidente, mas parte do plano de Deus. E para conseguir falar hoje sobre a vida dessa mulher, eu vou dizer para vocês que foi um pouco difícil em muitos momentos, né? Eu sempre evitei mergulhar a fundo na vida de Elizabeth Elliot. Apesar de já ter lido algumas obras dela, eu evitava um pouco a biografia dela inteiramente, por, em parte, conseguir compreender um pouco do sofrimento dela e me ver naquela situação. Não que eu esteja no contexto em que ela estava, mas por estar envolvida. Ter meu marido envolvido no ministério, e essa fala dela, das 5 esposas, isso foi antes da morte deles, quando eles estavam planejando a Operação Alca. Quando casamos com os nossos maridos, sabíamos claramente quem teria, de modo inquestionável, o primeiro lugar na vida de cada um deles. Deus e sua obra. Essa era a condição do verdadeiro discipulado, o que se tornava devastadoramente significativo agora. Então, essas são as minhas palavras. No caso dela, o preparo eminente ali para a morte do Jim, que era algo que, naquele momento, quando ela escreve isso, era algo que elas consideravam como real. E foi o que aconteceu, né? Não preciso não dar spoiler se você não conhece. Vamos lá. Então, infância e a família. Então, vamos esquecer um pouquinho Elizabeth Elliot e vamos falar um pouco sobre Beth Howard. Ela nasceu em 1926, na Bélgica. A data está aqui, eu acho importante a gente se ater a essas datas, porque a gente vai falar sobre a vida de uma mulher que é tão relevante hoje em dia, mas que não viveu nos tempos de Jesus, digamos assim. Essa mulher morreu em 2015 e deixou um legado. Ela morreu 10 anos atrás, gente. A gente está falando de alguém que é extremamente relevante à nossa geração, que tem um legado de fé e que não está lá na galeria de Hebreus de heróis da fé, mas é alguém que nos inspira nisso.
Ela nasceu na Bélgica em 1926, foi criada num lar cristão, uma família de missionários também, eles eram missionários da missão evangélica belga, e depois eles retornaram para os Estados Unidos, onde o pai dela começou a trabalhar nesse jornal da cidade, e ela era pequena ainda quando aconteceu essa mudança. Então, uma família de 6 filhos, Beth era a segunda filha da família Howard. E o que ela escreve é uma disciplina muito rígida que seguia a família dela. Então, ela relata isso em como seus pais foram intencionais no cuidado dela, não que eles tivessem expressado algum desejo de que ela fosse uma missionária ou algo desse tipo, mas realmente prepararam a vida dela. Então, a foto é a Elizabeth Howard com 7 dias de vida no colo da sua mãe. Então, aqui vai a primeira indicação de livro, né? Um Hábito de Ordem é um dos capítulos desse livro. Meus pais tentavam seguir as instruções que entendiam Deus ter dado sobre qualquer área da vida. Então, eu botei um pouco ali da rotina como era. Após a refeição matinal, as devoções familiares começavam. Tinha um hino, tinha uma leitura bíblica, tinha uma seleção devocional de Charles Spurgeon ou Jonathan Edwards, orações de joelhos, terminando com uma oração ao Senhor. De noite e após o jantar, eles seguiam a mesma estrutura. Então, pela manhã, eles acordavam por volta das 6 horas da manhã. A primeira coisa que eles faziam era isso. E ela falava que não tinha uma migalha de pão de torrada que fizesse mudar isso, que caísse pelo chão. Esse era o momento de devoção matinal. E à noite eles faziam mais uma vez esse processo. Então, ela relatou um pouco em como meus pais nutriram minha fé. E aí tem toda essa liturgia que eles seguiam diariamente, as lições que ela tem. Muito interessante esse livro, de ideias de culto doméstico, mas também da importância do legado de fé aos nossos filhos. Então, eu recomendo. No final, depois eu vou colocar algumas obras dela e ele está entre elas. Então, ela diz que sua mãe tinha uma oração cantada. Depois de um tempo individual com cada um dos 6 filhos, eles eram embalados com essa oração. Ouve-me, ó eterno pastor Jesus. Vem tua ovelhinha abençoar, do escuro até a manhã de luz, vem me segura ao teu lado abrigar. Então, ela fazia essa oração, a Catherine, toda noite por seus filhos, além de toda aquela liturgia e tudo isso. Produziu e forjou a Elizabeth, que a gente conhece hoje com certeza. Não foi só o sofrimento. E essa oração, a gente falou sobre a devoção dela e o tempo dela em casa. Aos 8 anos de idade, Elizabeth Elliot transcreveu essa oração e eu vou contar para vocês a história dessa oração. Como eles eram missionários e viviam entre missionários, então um dia eles receberam uma missionária, Beth Stem, era uma missionária na China. E um dia eles convidaram a família de Beth para jantar. Ela veio do campo, fazendo campanha, mais ou menos como o missionário Dário estava aqui semana passada. Então ele vem, conversa, fala com os mantenedores. Ela estava vindo da China fazendo isso. Então os Howard chamaram ela para ir jantar na casa, conversar, contar um pouco da vida missionária para os seus filhos. E a Beth estava lá, jantou, compartilhou. E um mês depois retornou para a China e, infelizmente, ela foi capturada por comunistas chineses e ela e seu marido foram mortos de forma muito brutal. Ela conseguiu esconder sua filha, pequenininha, bebezinha, que alguns dias depois foi achada pela vizinhança. A narração da morte é desnecessária aqui, mas saibam, é difícil. E há poucas semanas antes, Elizabeth e sua família estavam jantando com essa missionária na mesa. E essa era a oração dessa missionária. E o pai dela depois compartilhou isso com a família Howard. Senhor, eu desisto de todos os meus próprios planos e propósitos, todos os meus desejos e esperanças, e aceito a tua vontade para a minha vida. Eu consagro a mim mesma, minha vida, meu tudo, completamente a ti, para ser tua para sempre. Enche-me e sela-me com teu Espírito Santo. Usa-me como quiseres, envia-me para onde quiseres e faz tua plena vontade em minha vida, a qualquer custo, agora e para sempre. Mesmo transcrevendo
essa oração, eu fiquei impressionada como uma criança de 8 anos toma isso para si. E o que a gente vê, o desdobramento, foi exatamente isso que aconteceu. Essas palavras não eram da boca para fora. Não foi só que ela estava impressionada com a morte da Beth, mas isso foi verdade na vida dela. Mas que testemunho. Então a gente vem de um lar cristão, de uma criança que tinha um contato com missões, de alguém que teve ali uma semente bem plantada, bem regada, intencionalmente por seus pais. Então, uma boa lição que a gente tem da vida da Elizabeth, e ela replicou isso na vida da sua filha. Seguindo, os estudos e a formação. Então, ela frequentou o internato quando ela era jovenzinha, parecido com Palavra da Vida, que a gente tem aqui, um CLB, mais ou menos isso. E ali só tinham missionários, filhos de missionários, e era confessional. E, posteriormente, ela estudou grego clássico, então ela se formou no Eton College, acreditando ser a melhor ferramenta para ajudar ela no chamado de traduzir o Novo Testamento para um idioma desconhecido. Então, aqui nessa fase, ela já tinha aí uma inclinação ao campo missionário. Então, em Wilton, ela conheceu o Jim Elliot, que também se formou em grego clássico, com ênfase em grego. Então, seu coração missionário, uma das orações dela, que o Senhor mantenha diante de mim o seu propósito para a minha vida e que eu nunca seja desencorajada ou desviada de qualquer forma. Então, suas palavras aí de encorajamento e suas orações registradas. Então, uma foto da família Howard, a Elizabeth, com 21 anos de idade. Vocês já viram ela? Não. Já localizaram? Nos relatos, gente, do próprio Jim, seu marido, ele narra ela como uma pessoa não muito bonita. Eu não sei por que o marido faz isso. Mas ela era alta, meio desengonçada, enfim. Então, aí ela tá ali, ó. Olha lá. Então, realmente, na juventude, assim, ela era meio esquisita. Mas era alguém que a gente vai ver que não importou isso, não dependia disso. Os jovens aí, olha aí, ó. Gente, ela não dependia disso. Era uma mulher de Deus ali, envolvida. Mas vocês vão rir agora, olha. Então, uma vida de devoção. No auge dos seus 21 anos, a Beth estava sem perspectiva de casamento. Ela escrevia isso nos seus diários e orações. Minha vida está em teu altar, ó Senhor, para que consumas. Ateia fogo, Pai. Ata-me com cordas de amor até o altar. Mantém-me ali, faz-me lembrar da tua cruz. Então, ela cultivava esse sentimento e várias vezes ela escreve: o casamento definitivamente não é para mim, eu acho que não vai ser isso e tal. Então, algumas semanas depois dela escrever isso no seu diário, ela e o Jim saem juntos pela primeira vez, olha que crentes, por uma conferência missionária, o encontro deles. Então, eles cultivavam uma afinidade espiritual antes do interesse romântico, né? Então, aí olha que bênção. Eles não tinham interesse, mas consideravam que era de mais valor. E aí olha a oração que ela escreve. Um pouquinho depois, né, logo após essa conferência, ela escreve essa oração. A preocupação com as almas, mas também um novo sentimento. Mas, gente, tá exatamente assim, tá bom? Então, vocês vão ver que não faz muito sentido, mas era o que ela estava expressando aqui. Mas, aquelas 100 mil almas que hoje, que perecem na negridão das trevas para sempre. Foi o que ela viu em toda a conferência. O que eu estou fazendo quanto a isso? Senhor, dá-me amor. Jim é, sem exceção, o melhor sujeito que já conheci. Então, ela está orando com o coração dividido. Meu Deus, amor por duas coisas, que Senhor me ajude. E então, ela realmente se envolve, né, ali com a causa do Senhor, mas essa afinidade que os dois têm e o amor por missões é algo que chama muita atenção dela, porque ela não conseguia ver valor em nenhum outro jovem, então achava todo mundo chato, ridículo, nada a ver. E o Jim chega, e agora eu vou mostrar para vocês por que esse jovem impressionou tanto essa jovem dedicada e que tinha tanta devoção. Então, quem foi Jim? Também foi criado em uma família cristã. Ele era o terceiro de 5 irmãos e aceitou Jesus também criança.
Então, no segundo ano de faculdade, o Jim, ele concluiu que Deus queria ele em um país da América Latina, pregando àqueles que nunca tinham ouvido o evangelho. Então, tá aqui a foto. Essa não é a foto dele no período da faculdade, já é ele no Equador. Mas para vocês verem quem foi o Jim. Então, eu coloquei aqui alguns trechos. São trechos grandes, mas não vai ser exaustivo para vocês. Não dava para eu explicar tudo. Então, eu coloquei algumas orações dele aqui, para vocês entenderem quem foi esse homem. Então, a paixão por almas era algo que era a verdadeira aspiração dele. Em novembro de 1947, Jim escreveu aos pais uma carta na qual revelava a sua aspiração. O Senhor me fez sedento de retidão e santidade, que vem unicamente dele. Tal sede só pode ser saciada por ele. Todavia, Satanás engana e oferece todos os tipos de ninharias. Vida social, fama, posição, realizações acadêmicas. Estas coisas nada mais são que objeto do anseio dos gentios, cujos desejos são deturpados e pervertidos. E lógico, que não significam nada para a alma que viu a beleza de Jesus Cristo. Sem dúvida, vocês saberão que recebi medalhas de honra ao mérito na faculdade. Elas também são ninharias, e logo acabarão dentro de um baú velho, no porão, ao lado do broche de ouro com a letra B, enfeitada com rubi. Pelos meus 4 anos de estudo em Benson, tudo é vaidade debaixo do sol, uma corrida atrás do vento. A vida não é aqui, mas escondida acima com Cristo em Deus. E ao pensar em tal maravilha, eu me alegro e canto. Então, o que a Elizabeth registra nesses livros, né, esse é um trecho também de Através dos Portais do Esplendor, é que o Jim, ele era Jesus freak, vamos dizer assim. Ele era doido por Jesus. Em algum momento da faculdade ele até ficou um pouco legalista em relação a isso. E depois ele voltou para o prumo e ficou normal, digamos assim. Não que a sede por almas não devesse ser alimentado como uma paixão de sua vida. Mas, em certo momento, ele exagerou um pouco em relação ao seu apego a isso, ao invés do Senhor, e em não se importar com as pessoas, tá bom? Então, nem tudo são flores. Mas esse cara era um cara que amava a Deus, amava Jesus, amava as vidas. Impressionante o desapego dele. Então, o que ela descreve é que ele era o melhor em tudo. E que em tudo que ele fazia era para que ele conseguisse aproveitar ao máximo, fosse um bom testemunho, não perdesse tempo. Então, ele se dedicava a isso. Essa oração, ele faz de seus ministros labaredas de fogo. Sou inflamável? Deus, liberte-me dos terríveis amiantos de outras coisas. Sature-me com o óleo do Espírito, para que eu seja uma chama. Mas a chama é passageira, tem curta duração. Podes aguentar isso, minha alma? Vida curta? Em mim habita o espírito do grande vida curta, que era consumido pelo zelo com a casa de Deus. Faça-me teu combustível, chama de Deus. Então, esse era o Jim. E foi isso que ela viu. E foi isso que a encantou, né? O seu amor por vidas, a ponto dele considerar até o último segundo não se casar com ela, para poder viver como Paulo. Era a grande inspiração de vida dele. Mas Jim também era um recrutador de pessoas no campo, então ele era muito intencional. Eu coloquei essas coisas para a gente ver como que são estratégias de oração, mas como a vida dessas pessoas nos inspira. Então ele criou no último ano uma tabela de oração dividida em segmentos de 15 minutos, tá? Para toda a faculdade. Então os alunos eles podiam se comprometer com um horário e sair orando pelo campo. Isso foi intencional e direto ao desafiar o seu amigo Ed Macaulay. Olha, gente, a história desse cara. Ele foi lá e conversou com o Ed. O Ed queria ser advogado. E ele foi lá falar com o Ed. Ei, Macaulay, você ganhou o campeonato nacional, não foi? Fantástico. Você tem muito talento, não tem? Você sabe quem lhe deu esse talento, não sabe? Então, o que você vai fazer com isso? Vai passar a sua vida ganhando dinheiro para si mesmo? Você não tem direito de fazer isso. Você deveria ser um missionário. E eu estou orando para que Deus o faça um. Então ele era assim, direto, reto. Foi lá, falou com um amigo. Você vai comigo. Determinado, o Ed acabou indo para a faculdade de Direito. Mas por 1 ano, gente. Ele então creu que Deus realmente
estava chamando ele para se tornar um missionário em tempo integral. Ele deixou a faculdade de Direito para estudar missões e mais cedo ou mais tarde foi para o Equador também, onde iria servir e morrer com seu amigo Jim. E essas são as fotos, essa é um trecho do Moldada por Deus. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu tenho aqui de material dela. Mas já identificaram o Jim ali? Vamos lá. Ed, olha lá o Ed, o amigo dele, e o Jim, tá? E o Ed e a sua esposa depois, Marilu, e seu filho Steve, no posto da missão em Araruno, né? Então eles foram realmente para o campo. E Ed permaneceu com o Jim. Que amizade, né? Abençoadora. Apesar de eles terem morrido, morreram para Cristo. Mas e se ele não tivesse ido? Talvez ele não tivesse com Cristo e não tivesse deixado um legado. Então, um bom exemplo também de influência na vida de outras pessoas, de determinação. E de, sem nenhuma vergonha, acreditar na verdade como a verdade suprema e ir atrás disso. E ele foi. Então levou o Ed junto com ele e os dois serviram juntos até a morte. Então, vamos voltar para Beth Howard. Então, uma espera e paciência, gente, que eles viveram um período do interesse. Lembram, lá na conferência, em 1947, até o casamento, eles esperaram 5 anos e meio, eu arredondei para 6. E que espera, viu? Quantos desdobramentos, porque o Jim, ele não queria casar, a Elizabeth achava que também não devia, e depois achava que devia, enfim. A filha deles, a Valerie, ela colocou todas essas cartas que eles escreveram um para o outro nesse livro, Com Devoção, da Fiel. Eu acho que tem aqui na igreja, na livraria. Então, as cartas e a história de amor de Jim e Elizabeth Elliot. Então, um livro romântico, mas também que expressa muito respeito, muita paciência, a importância da pureza nesse período e a espera deles dois. Então, quase 6 anos depois, eles precisaram se casar às pressas, né? Casaram e já tinham uma missão, e foi por isso que eles casaram. Então, assim, foi assim, quanto tempo, qual mais rápido possível você consegue casar comigo, Beth? E a Beth, amanhã. Então, foi mais ou menos isso. Foi um casamento super simples, né? Então, eles casaram às pressas porque eles tinham uma missão, havia uma necessidade de retorno para a base, para eles começarem um novo trabalho na região. Então, o Jim já estava no Equador, a Beth também, ela trabalhava com tradução das línguas para aquele povo, do Novo Testamento, para aquele povo, para os Quichua, e que eram todos os índios da região, e depois foi surgindo aí no meio do caminho os Auca, primeiro, para o Jim desafiado. Então, o casamento deles foi simples, olha, ela estava de terninho, sem festa, com uma cerimônia suficiente para oficializar a união. Ele fala que só tinha uma pessoa para declarar eles casados. Então, ponto. Era o que eles precisavam, já seguiram. Ela disse que ele conseguiu guardar um dinheiro e eles foram para um hotel, um resort luxuoso, passaram alguns dias ali e depois foram para a selva, né? Viver a realidade. Então, Jim, Elizabeth e Valerie, a única filha do casal e a única filha de Elizabeth também. Essa é a foto deles em missão, né? Então, a Valerie ali com 10 meses de vida. E vamos então para Operação Auca. Que foi isso? Onde eles estavam envolvidos? Então, eles não se envolveram diretamente, mas ouviam falar que existia esse povo, um povo não alcançado, um povo isolado. Então, achei essa frase no livro, não é da Elizabeth, ela cita, mas muito pertinente ao nosso curso, né? Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque reconheciam que Deus estava com eles, né? Era o que era suficiente. Então, o que foi a Operação Auca? Trouxe aqui um mapa para a gente ver os Quichua. Então, eram todos os outros, todas as tribos ali, né? Então, eles chamavam Quichua. Os Auca, estão vendo aqui, ó, deixa eu chegar aqui pertinho para vocês verem. Aqui o Auca aqui, ó. Estão vendo? Aqui. Então, eles ficavam aqui nessa base, mais ou menos, ou na Xandia, aqui, 15 minutos de avião. Estão vendo? Então, tinha um rio que cortava
Curaray, que era o nome do rio, e Palm Beach, que era onde eles pousaram o avião e construíram ali uma casinha na árvore. Então, olha aí o tempo de avião que eles pegavam para poder ir. Então, os Auca viviam ali isolados em toda aquela região. Eles eram um povo isolado, inconquistado, seminômades de indígenas. Conhecidos por matanças dentro da tribo, os Aucas eram temidos por todos e sem a possibilidade de contato. Por quê? Porque já havia acontecido exploração naquela região. E é claro, eles tinham sido explorados pelo homem branco, né, como eles chamavam, como os indígenas chamam, e eles tinham muito medo. Os outros povos não tinham essa característica tão agressiva, por isso eles conseguiam fazer essa missão ali. Mas os Auca não. Eles eram conhecidos pelo ataque a lanças e pela agressividade e impossibilidade de qualquer contato. Então, eles estavam lá em missão e ouviram falar desse povo. Então, por que não? Por que não? Foram muitos anos até isso se consolidar e foi se consolidando que eles deveriam ir alcançar esse povo que nunca tinha ouvido falar. Acreditamos que em pouco tempo teremos o privilégio de conhecer esses companheiros com a história da graça de Deus, disse Nate Sent, o missionário e piloto da missão Auca. Então, o Nate era quem pilotava esse aviãozinho e quando eles começaram a fazer os primeiros contatos com o povo Auca. Então, esse aviãozinho era o que pousava lá. Então, foram muitas e muitas tentativas de contato. Então, eles estavam lá na base com suas famílias. E esses 5 homens, depois eu vou mostrar todos eles aqui, eles então tinham uma missão. Eles estudaram durante muito tempo. Não foi fácil algo feito irresponsavelmente. Até o contato em que eles morreram, foram 13 tentativas com sucesso, tá bom? De contato com essa tribo. Então, eles tinham vários planos, né? Então, o avião ia, jogava alimento, eles davam diversos presentes, gritavam na língua deles, depois eles descobriram que a língua que eles gritavam não era certa, então talvez eles nem reconheciam, coitados, o que eles estavam gritando, porque a informante falava errado. Gente, olha, muita coisa. Mas eles fizeram esses 13 contatos. E por volta do 3º contato, quem apareceu ali? Um Auca. 2, 3 e alguns Aucas apareceram. Então, eles tinham essa característica desse alargador ali, né, na orelha, completamente nus, né? Aqui não vai mostrar. Mas eles usavam essa faixa vermelha e era a característica deles. E eles vieram bem dóceis e bem dispostos. Então, os primeiros contatos do alto, eles viram eles respondendo, deram presentes e mais presentes, gritaram que gostavam deles, que queriam ser amigos, tudo aquilo. E isso foi muito amistoso por parte deles, porque já fazia muitos anos que não acontecia nenhum ataque deles. Então, tudo indicava que talvez eles estivessem abertos a isso. Eles tinham brigas entre si, entre clãs. Isso vai fazer sentido depois para a gente entender. Mas então eles não só eram agressivos com outros povos, mas eles tinham muitas guerras entre si. Então, a receptividade gerou esperança. Então, ali tem um Auca. Então, os primeiros contatos foram bem-sucedidos e geraram esperança de algo mais concreto. Os Aucas estão mesmo dispostos a se relacionarem conosco? Então, vamos lá, vamos montar uma base perto deles. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos tentar montar uma base perto deles. Montaram uma base aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, em Palm Beach. Aqui, e os Auca aqui. Então, eles foram para essa base e ali construíram uma casinha na árvore e foram indo para lá para tentar esse relacionamento com os Auca. Então, foram aos poucos, chamando. Então, decidiram, vamos fazer um contato e vamos ficar lá, esperar eles virem, vão para o meio deles. Era bem ali na região, vocês viram, né? Então, o Nate, que era o piloto do avião, uma tarde de domingo, era dezembro, ele resolveu escrever esse texto para
para o mundo, né? Neide sentou-se à máquina de escrever para contar ao mundo o motivo deles estarem indo. Por que vocês vão para essa tribo? Meu Deus, Caso algo acontecesse depois, ele falava também em nome dos seus colegas. Então, vejam o que ele escreveu. Quando avaliamos o futuro e buscamos a vontade de Deus, será que vale a pena nos arriscarmos por causa de uns poucos selvagens? Quando nos fazemos essa pergunta, entendemos que não é o clamor de milhares necessitados que nos faz ir, mas é a afirmação profética da Bíblia de que pessoas de todas as tribos se apresentarão no último dia diante do Senhor. Sentimos no coração que a vontade de Deus é que, em nome de Jesus, comecemos a desmantelar a prisão dos Alca. Que em meio à alegria deste Natal, nós, os que somos do Senhor, ouçamos o pranto dos perdidos, sendo empurrados para a escuridão da noite, sem a presença de Cristo, sem nunca terem tido uma única chance. Que sejamos movidos pela compaixão, como Jesus foi. Que choremos de arrependimento por causa dos que deixamos de resgatar da escuridão. Que além do cenário feliz de Belém, vejamos a agonia excruciante do Gólgota. Que Deus renove em nós a visão de sua vontade. Quanto aos perdidos, a nossa responsabilidade com eles. Quem dera compreendêssemos o destino desse povo da Idade da Pedra, que morre de medo de ser emboscado na floresta. Para quem um tiro de espingarda significa morte repentina e misteriosa. Que acha que todo mundo é homicida igual a eles. Se Deus nos concedesse a visão, o termo sacrifício desapareceria de nossos lábios para sempre. Odiaríamos as coisas que agora nos são preciosas. De repente, nossas vidas seriam curtas demais. Desprezaríamos as distrações que nos roubam as horas. E com todo vigor, atacaríamos o inimigo em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a julgar a nós mesmos a luz da eternidade que separa os Alca da compreensão do Natal e daquele que, embora rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que sua pobreza nos fizesse ricos. Senhor Deus, fala ao meu coração e faz-me conhecer a tua santa vontade e a alegria de caminhar nela. Amém. Então, essa foi a oração, o texto e a explicação para que esses 5 homens fossem em missão evangelizar ou tentar evangelizar os Alca. Então, é claro, né? A citação que eu fiz no início, quando ele escrevia essa carta, as 5 esposas se reuniam e foi esse texto que Elizabeth Elliot descreveu. Quando nos casamos, sabíamos claramente quem teria, de modo inquestionável, o primeiro lugar na vida deles. Deus e a sua obra. Essa era a condição do verdadeiro discipulado e que se tornava devastadoramente significativo agora. Estavam ali. Vão. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Dia 8 de janeiro de 1956 foi a data de morte dos 5 missionários transpassados pela tribo Alca. Eles foram mortos como os Alca tradicionalmente matavam, através de lanças transpassadas. Jim foi o primeiro a morrer, foi o que foi na frente, eles fizeram uma emboscada. Não vou entrar em detalhes, mas a dúvida era como que homens armados, eles estavam armados, porque sabiam da possibilidade deles reagirem agressivamente. Mas a intenção não era matá-los, sempre, se precisar dar um tiro para poder espantá-los. Mas como que homens armados, né? Então eles fizeram uma emboscada e a princípio acreditava-se que os Alca tinham matado eles por acharem que eles eram canibais, né, e queriam matá-los. Mas depois, mais para frente, descobriu-se que na verdade eles tinham uma guerra entre eles e que eles precisavam satisfazer a fúria que eles tinham. Gente, sem romance, foi isso. A fúria que eles tinham de um clã para o outro, eles foram em busca do outro clã e quem estava no meio do caminho eram esses 5 homens. Então, como eles tinham ajudado uma jovem com o qual um outro guerreiro queria se casar, que era do outro clã, então eles também estão ajudando esse outro clã. Então, vamos satisfazer a nossa fúria. E foi isso. Foram a vida desses mártires, né? Até o avião foi despedaçado com as lanças. Então, às 4h30 da tarde, elas aguardavam o contato
E esse contato não aconteceu de Nate. Nate era esse piloto dedicado e que sempre entrava em contato e descrevia tudo em seus diários. Mas às 4h30 houve o silêncio. E a morte deles. Elizabeth diz que quando ela chegou no Equador em missão, um versículo veio à sua mente, de Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. E ela pede, Senhor, não me deixe afundar nessas águas. Me ajude. E então essa foto foi tirada 11 dias depois da morte de Jim e seus companheiros. Ó, como oro para me conformar com a agradável vontade de Deus. Não quero perder nenhuma lição. No entanto, percebo que eventos não mudam almas. É a nossa resposta a eles, afinal, que nos afeta. Então, essas são as 5 viúvas. Elizabeth tá aqui. Eu não sei, acho que eu não circulei ela. Não, tá aqui. Já identificaram ela aqui? Elizabeth. A Valerie tinha 10 meses de vida e ali todas as outras esposas com seus filhos em missão. Então, essa foi a oração alguns dias depois para que ela não perdesse nenhuma lição daquele momento duro que ela estava vivendo. Da tragédia aos recomeços. Então, qual foi a decisão de Elizabeth Howard, agora Elizabeth Elliot? Vou-me embora daqui, esse povo matou meu marido, vão me matar também? Não, ela decide permanecer e entender um pouco mais sobre os Alca. Lembra quando a gente falou lá no início da afinidade espiritual que eles tinham e o interesse? Aqui fica claro para mim isso, o amor ao Senhor acima de um e outro. Apesar de em muitos momentos ela falar que Jim era a vida dela, e que o que ela tinha de mais precioso foi tirado dela, nesse momento aqui, a gente percebe que ela realmente amava o Senhor da obra, e ele foi esse sustento e não deixou ela submergir. Então, no ano seguinte, à morte dos missionários, 2 mulheres alcas fizeram contato, chegaram de repente onde ela estava. Ela decidiu permanecer, o Jim tinha construído uma casa de madeira, e ela resolve permanecer. Então, quando ela vê aquelas mulheres chegando, ela começa a estudar. Ela escreveu, eu comecei a estudar o idioma Alca, orando constantemente para que Deus nos levasse a trabalhar com eles. Então, ela começa desesperadamente a voltar a estudar o idioma, porque vê talvez uma possibilidade. Gente, soberania de Deus, né? Então, muitas coisas. Primeiro, o Jim não queria casar e casou, né? Ele queria ir sozinho para essa missão porque ele achava que ele ia morrer na missão e que ia deixar a esposa e filho. Foi exatamente o que aconteceu. Segundo, ela fala com ele, por que nós não levamos a família, o contato Alca vai dar mais credibilidade para vocês se eles verem uma família com crianças e tudo isso. Não, para a segurança de vocês é melhor não, porque também se eles verem e quiserem matar, vão matar os filhos. Então, assim, soberania de Deus, elas não foram, talvez se tivessem ido, eles não teriam morrido. Elas, se não tivessem casado, enfim, os cis e cis, mas a soberania de Deus. Como a gente viu na história da Corey, a providência divina, né? A gente vai ver isso. Inclusive, tem um encontro dela com a Corey, elas se encontraram em algum momento de sua vida para falar sobre a história delas. E eu não registrei, mas depois eu conto para vocês. Ela decidiu permanecer ali. Então ela tinha essa motivação espiritual, desejo de obedecer o chamado de Deus, estava além do sentimento de vingança. Ela conseguia enxergar a carência daquele povo de Deus. Eles não tinham Senhor, eles não sabiam quem era, o que aconteceu. Mataram os 5 homens, mas ela não tinha esse desejo. O amor pelo povo não alcançado era o que motivava a Beth a continuar no Equador. Então, em 8 de outubro de 1958, Elizabeth e Rachel, sua amiga, ela era irmã do Nate, aquele o piloto de avião. Elas foram convidadas para morar entre os Alcas, né? Então, essas mulheres estavam ali, depois chegaram outras pessoas da tribo. E ela fala que naquele momento ela teve o mesmo sentimento do Jim. E aí, vou ou não vou? Estou com a minha filha aqui. Se eu for, eles podem me matar? Podem. Como mataram meu marido? Sim.
Mas se eu não for também, eu não estou aqui para poder servir em missão, não estou aqui estudando idioma, não estou aqui. Mais ou menos como Esther, se perecer, pereci. Vamos. 8 de outubro foi a mesma data que eles se casaram. Foi. E o dia do meu aniversário. Olha! Uau, nunca mais vamos esquecer. Você não vai esquecer mesmo, é verdade, Lígia. Então, olha aí, ó, você marcou essa história agora, tá? Muitos eventos no dia 8 de outubro. Então, essa frase, se um dever é claro, os perigos que o cercam são irrelevantes. Ela foi. Entrou na selva com a filhinha dela de 10 meses. Não, já estava com um pouquinho mais de tempo. Foram quase alguns anos depois. E ali está a foto dela, o trabalho dela, a Valerie entre os índios. Tem outras fotos também. Tem um capítulo do livro que chama A Filha entre os Algozes de Seu Pai. Muito interessante, em que ela fala sobre o homem que matou o pai, estava ali ensinando a filha a afiar uma lança. A mesma lança que, em algum outro momento, também tinha matado o seu pai. Que história, que lição de perdão, gente. Então, vamos para o intervalo. No retorno, a gente continua. Vamos entrar um pouco mais no sofrimento. Então, vamos continuar aqui, vamos seguir. Ele nos guia sempre adiante, sempre através, sempre para o alto, até o limiar do céu. Ele não nos diz nunca, aqui está. Ele apenas diz, aqui estou, não temas. Então, Elizabeth Elliot. Então, na foto anterior, a gente viu o trabalho acontecendo entre os Aucas, sua filha crescendo. E então, em algum momento, chegou o fim desse trabalho ali, entre os Auca, e ela voltou para os Estados Unidos. Ela escreveu essa oração: eu, o Senhor, te chamei, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Lembram quando ela chegou no Equador? E essa foi a oração e o versículo que veio à mente, Isaías 43. No fim desse dia, ela falou: Senhor, tu cumpriste a tua palavra. Então, ela se vê ali já mais recuperada desse luto. E esse foi o fim da sua missão no Equador, alguns anos depois. Então, vamos entrar agora no sofrimento. Sofrimento, então, ali está a foto da Elizabeth com o Jim e a Valerie, pequena Valerie, quando tinha 10 meses, quando ele foi morto. Então, o sofrimento ele foi o fio condutor na vida da Elizabeth. Ela perdeu o primeiro marido de forma trágica, como a gente viu. Perdeu o segundo marido também, para um câncer muito agressivo. E viveu perdas constantes, né? Para ela, o sofrimento ele não era um acidente, mas parte do plano de Deus. Então, o que a gente vai ver aqui, a gente não vai afirmar que o sofrimento ele não faz parte da vida do cristão. Ele faz parte da vida do cristão. Então, em nenhum momento a gente vai ter aqui a exaltação de um discurso triunfalista, gente. De que somos mais que vencedores e que a dor e o sofrimento eles são uma maldição, que a gente tem que repreender isso da nossa vida. Quando o Senhor deseja tanto nos moldar através do sofrimento e da dor, a gente não pode fazer essa afirmação porque ela não é bíblica. Então, vamos encarar isso e viver isso. Então, algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer se é exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas eu posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Elizabeth Elliot, seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão. Então, essa é a foto do seu segundo marido. Ela ficou quase 3 anos casada com o Jim. E acho que uns 8 anos depois que ela se casou com o Edson. E ele morreu de câncer 4 anos depois deles se casarem. Então tá aí a foto da Elizabeth. Ele teve um câncer na boca e foi muito agressivo. Em pouco tempo ele faleceu. Então o sofrimento ele é inevitável. Ninguém escapa do sofrimento. Ele faz parte da experiência humana. Então João diz, eu lhes disse essas coisas. Jesus falou pra gente, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo.
Eu venci o mundo. Então a gente não pode esquecer. Se a gente quer evitar o sofrimento, a gente deve ter cuidado de nunca amar nada ou ninguém. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento, é o que Elizabeth Elliot fala. E essas duas coisas são separáveis. Como que a gente não vai sofrer se a gente ama? Então a gente para de amar e a gente vai parar de sofrer? Impossível. Você vai parar de amar alguém? Vai parar de amar seu filho, seu marido? Ou algo que Deus tenha te dado? Então, o sofrimento em algum momento já fez parte da sua vida ou vai fazer parte da sua vida. Eu duvido que vocês adultos aqui não tenham passado por nenhum período de sofrimento, pelo menos na infância. Não trágico como a Elizabeth Elliot, mas em algum momento todos nós conhecemos e sabemos que o sofrimento é inevitável. Então, como a gente vai encarar isso? Então, sofrimento como um lugar de encontro com Deus, né? Em Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então não ignore a sua dor, mas não ignore também a ação de Deus por meio dela, né? Então nada de autocomiseração aqui. Você vai entender a dor, vai passar por ela, vai aceitá-la no sentido de tá doendo, mas também não vai deixar de ver a ação de Deus por meio dela. Então esse versículo de Mateus especialmente me ajuda em muitos momentos de dor, e eu trouxe ele aqui hoje para vocês, para a gente conversar um pouco. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente está vivendo um momento de dor, um momento de aflição, de sofrimento na nossa alma, acho que todos nós temos a tendência de querer simplesmente fechar os olhos e acordar, tudo já passou. Meu Deus, quantas vezes na minha vida eu não passo por isso? Eu falo, meu Deus, essa semana vai ser uma semana tão intensa de tanta coisa. Eu queria fechar os olhos e acordar já no fim de semana que vem, já tendo passado por tudo. Igual aquele controle do filme Clique, que a gente acelera, passa, acabou, vivi, nem senti. Não é assim na nossa vida. A gente não passa pelas situações, fecha os olhos, tá naquele liquidificador. No caso, imaginem o sofrimento dela, a gente está ali envolvida ainda, ela permaneceu na missão. Mas em quantas vezes na nossa vida a gente também não é tirado daquela situação, a gente permanece ali. O sofrimento é inevitável, a gente está vivendo. Em Mateus, em nenhum momento ali está escrito que a gente é tirado da situação. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então, a carga correta nesse momento. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, a característica do coração de Jesus que ele descreve. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está dizendo que a gente vai sair daquela situação? Está dizendo que a gente vai ser tirado dali? Não. A gente vai continuar com um outro jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um bom versículo, um bom antídoto contra a ansiedade. O que vai ser do futuro? Em muitos momentos dos relatos da Elizabeth Elliot, ela fala, como será o meu futuro? O que eu vou fazer? Como que vai ser a vida agora? E se? Ela tinha um exercício que era, basta fazer a próxima coisa. Ela descreve isso nesse livro aqui, deixa eu pegar para vocês, Sofrimento Nunca em Vão. E ela vai falar sobre isso, não como uma insensibilidade do momento, mas para a gente seguir a vida. As coisas estão acontecendo, Deus está se movendo, Deus cuidou. Que nesse momento eu posso entender e reconhecer isso? Sim, pode falar. Minha mãe ficou doente há 3 anos atrás, chegou uma pessoa e falou assim pra mim, você tá preparada? Eu falei, não, eu não tô, eu nem sei o que vai acontecer. E aí a minha discipuladora, era a Débora Lima, ainda até hoje, a gente começou a ler esse livro. Ok, perfeito. E essa frase me levou na doença inteira da minha mãe. E eu falava, eu vou fazer a próxima coisa. Então, o que vai acontecer hoje? Não sei, basta cada dia. Não, aí eu olhava e falava, hoje, o que eu tenho que fazer? Exatamente. Sem ansiedade. Sem ansiedade, porque eu falei, eu sei que o fim pode ser trágico, entendeu? Mas isso aí... Vou fazendo a próxima coisa. Então, é respirar na situação. Não ignorar aquilo que vai ser vivido. Isso vale não só para o sofrimento trágico, ou uma doença que envolve a família, mas situações do nosso cotidiano. Isso é uma oração que eu faço, gente, quando eu tenho uma semana difícil. E o meu coração vai ser tomado por ansiedade. Meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer? Peraí, deixa eu respirar. Eu não vou ser tirada da situação, mas eu posso passar por aquela situação de forma mais leve, com o jugo correto. Então, respirar em meio ao sofrimento.
olhar para o Senhor não é ser frio nessa situação, mas é também não dar lugar à autocomiseração de, meu Deus, isso vai te consumir. Não se deixe consumir. Escrevi uma carta para os nossos missionários, tentando explicar a paz que me envolve. Não quero sentir autocomiseração, ela é um instrumento de Satanás para a destruição da vida. Tenho certeza de que essa é a perfeita vontade de Deus. E a gente entra na soberania, na provisão, em tudo aquilo que Deus planejou fazer. Ele escolheu dessa forma. Em uma parte do livro, ela vai falar sobre o mistério de não conseguirmos definir o que é o sofrimento e o porquê dele. A gente sabe o que ele produz, e isso basta para nós, não defini-lo, porque Deus é soberano. E isso repousa nos mistérios de Deus e a gente não precisa necessariamente ter uma explicação para isso. É difícil para a gente, né? Porque a gente gosta de explicar tudo. Mas é isso. O sofrimento como transformação. Em Romanos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, a força da nossa vida. E é preciso haver desolação para nos ensinar a nossa necessidade dele. Então a gente começa a entrar mais em como Deus nos ensina e nos transforma através do sofrimento. E quantas situações na vida de sofrimento não levaram você a crescer? Pode fazer essa reflexão, tenho certeza que você está lembrando de algumas, aí eu lembro de muitas. Você escolheria passar por elas novamente? Eu duvido que sim. Eu não escolheria as minhas. Jamais. Mas você cresceria se não tivesse passado por elas? Jamais. Então, são objetos de transformação. A gente não escolheria ter passado por toda aquela dor, mas a gente não pode ignorar como aquilo nos transformou e nos fez crescer. Então, a gente não é o mesmo depois que passa por um momento de sofrimento. A transformação, através do sofrimento, nos torna semelhantes a Cristo. Então, em Filipenses 3:10, vai dizer: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3:10. E Elizabeth Elliot vai dizer em seu livro: o sofrimento é um presente, não da forma que gostaríamos, mas porque nele Deus nos dá de si mesmo. Como a gente leu aqui agora, em Salmos. Ele está perto do coração quebrantado e salva o espírito abatido. Ele está perto, podando a gente, podando nós, enquanto participantes, né, enxertados na videira. O agricultor está ali conosco, cuidando de perto, moldando com suas próprias mãos. Então, é um presente nesse sentido. Nunca da forma que a gente gostaria. A gente queria que fosse tudo um mar de rosas. Mas ele nos dá de si, nos sustenta. E quantas lições e quantos de nós não pode compartilhar algo que aprendeu, algo que viveu em meio ao sofrimento. Então, 4 verdades sobre o sofrimento e a gente já termina. Soberania de Deus. A finalidade redentiva, cristocentrismo e a esperança escatológica que a gente tem em meio ao sofrimento. Então, a soberania de Deus, gente. Nada acontece fora do controle de Deus, ponto. É isso. Então, em Jó a gente vê isso. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 8 a gente vê mais uma afirmação. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o sofrimento, ainda que ele tenha causas demoníacas ou causas humanas, ele é permitido e usado por Deus para o bem do seu povo. Nosso Deus é soberano. A gente não viu lá na história da Corey que até as pulgas foram uma provisão de Deus. A gente também está nessa mesma página de soberania e provisão de Deus aqui.
Deus, em sua soberania, providenciou aquelas pulgas para ela. Deus, em sua soberania, permitiu a morte daqueles 5 homens. O trabalho cresceu na região, gente. Outros missionários chegaram. Elizabeth e aquelas 5 viúvas foram inundadas por orações, foram conhecidas mundialmente. A gente não conhecia essa história. Os Alca provavelmente não seriam alcançados se aquilo não tivesse acontecido. Meu Deus, precisava ser assim? Precisava. Era assim que tinha que ser. Deus é soberano, cuidou, sustentou, guiou, guardou. Mais uma vez, ela enfrenta a morte de um marido. O marido morre de câncer, gente. De novo, ela vive isso na sua vida. Soberania de Deus. O que ela fez? Autocomiseração? Não, ela produziu conteúdo que ajuda a gente hoje a passar por esse momento. Como eu falei antes, não é uma pessoa que viveu há tantos e tantos anos atrás. Ela morreu em 2015. Então tem muita coisa que ela viveu, muitas situações que esbarram no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sim, pode falar. Então, nesse site, em estudo, tem os áudio comentários dela mesma falando. Ok, então nesse site tem o site, está aqui o nome. Todo mundo está vendo? Depois eu escrevo tento escrever no slide no final se der tempo. Mas tem os áudios da Elizabeth Elliot, né? Tá tudo em inglês, mas eu acho que tem 88 arquivos. São 88 arquivos. E as pessoas conseguem ouvir ela mesma. As pessoas conseguem ouvir a Elizabeth Elliot. Sim, tem ela falando, os áudios dela, palestras gravadas. Tem Elizabeth Elliot Foundation também, que foi onde eu tirei bastante parte desse material, que a Valerie, que coordena essa parte hoje em dia. Então, ela colocou também, divulgou bastante coisa ali. Então, é um trecho do livro. Se aprendermos a conhecer a Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele que não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer diante do sentimento de nossas fraquezas. É o que Hebreus fala, queridos. Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada. Deus não foi pego de surpresa naquele dia que os Alca montaram uma emboscada para aqueles 5 missionários e os mataram com lanças. Deus caminhou e conhecia cada centímetro daquilo que ia acontecer, assim como caminhou entre nós e conhece cada centímetro da nossa estrada de sofrimento. A gente está falando de um homem de dores, Jesus Cristo. A gente vai falar sobre isso, calma. Finalidade redentiva. Então, o sofrimento ele não é vazio na perspectiva cristã. A gente não sofre em vão. Deus ele utiliza o sofrimento para santificação, para disciplina amorosa, para a dependência dele e para o testemunho diante do mundo. Não é assim também quando a gente é criança e a gente precisa de limite, a gente precisa de disciplina, produz sofrimento. Eu produzo sofrimento, minha filha, limitando ela de fazer as maluquices dela, disciplinando ela, falando para ela o que ela não vai fazer. Isso produz nela algo bom. Deus também, na didática dele conosco, é assim. Através do sofrimento, não é vazio. Em 2 Coríntios a gente vê, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Então, o apóstolo Paulo não está sendo exaustivo aqui em tudo o que ele está falando sobre o sofrimento, fraqueza, insulto, necessidade. Havia muito mais coisa e há muito mais coisas envolvidas na nossa vida. Mas saibam, quando somos fracos, somos fortes. Esse sofrimento ele vai produzir, glória a Deus, que assim seja na sua vida. Então, de onde vem essa ideia de um Deus amoroso? Não uma dedução. Não é um homem desesperado em busca de um Deus, a ponto de fabricá-lo em sua mente. E o verbo, aquele que era antes da fundação do mundo, sofrendo como é o verbo, faltou acento, sofrendo como um cordeiro imolado. E aquele que guarda na manga cartas das quais eu e você não fazemos a menor ideia agora. Ele nos disse o suficiente para sabermos que o sofrimento nunca é em vão. É muito interessante quando ela fala sobre isso no livro, que ele guarda cartas na manga
das quais eu e você não fazemos a menor ideia agora. Mas lembram que ele caminhou cada centímetro dessa estrada? Ele sabe. Então, nos desdobramentos da vida de Elizabeth Elliot, a gente vê isso acontecendo. Ele tinha cartas na manga, então foi um primeiro marido. Ela achou que ela nunca mais ia casar, então foi o segundo marido. E ela novamente achou que ela não ia casar. Então, ela casou novamente e não, dessa vez ele não ficou viúvo, né? Não, ele ficou viúvo e ela permaneceu, ela que morreu. Enfim. Mas depois eu mostro foto deles aqui para vocês verem. Mostrei do Edson, depois eu mostro do Lars. E então, eles viveram esses momentos e ela vive isso com intensidade, com essa maturidade, né? O que alguns vão chamar de frieza, como ela fala de fazer a próxima coisa. Mas ela entendia a soberania de Deus, reconhecia isso. Deus, eu sei aquilo que está no meu controle. O que não está no meu controle pertence ao Senhor. Eu vou seguir. O que mais o Senhor tem para mim? Vamos em frente. O sofrimento, ele tem o cristocentrismo nele, né? Então, na cruz, nós vemos que o sofrimento pode ser ao mesmo tempo injusto e plenamente carregado de sentido, servindo para a glória de Deus e salvação dos homens. Então, em 1 Pedro a gente vê isso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, a gente está falando de sofrimento e no Evangelho a gente não vai não ter como falar dele, né? É cristocêntrico, faz parte do sofrer. A gente foi salvo porque alguém sofreu por nós. Então, posso olhar em retrospectiva para esses cerca de 45 anos, quando ela escreveu esse livro, e ver que Deus, de fato, ainda está respondendo a essas orações. Ensina-me o que significa, ali ao alto, tal madeiro levantado. O que é esse grande símbolo da fé cristã? É um símbolo de sofrimento. E é disso que se trata a fé cristã. Ela lida de frente com essa questão do sofrimento, como nenhuma outra religião do mundo faz. Qualquer outra religião, de certa maneira, foge do assunto. O cristianismo tem, em seu próprio cerne, essa questão do sofrimento. Para que a gente não tenha dúvida e vocês não caiam na cilada do discurso triunfalista de que a gente não vai sofrer. Então, é o símbolo, é olhar para a cruz, é ver ali, entender o que foi feito. No meio do sofrimento, lembre-se dessas coisas. Nossa esperança escatológica. Todo o sofrimento do crente é temporário e aponta para a glória futura, onde não haverá dor nem lágrimas. Em Apocalipse 21:4 a gente vê isso. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, lembrem que eu falei que a gente não vai ter uma aula aqui de sofrimento, que isso daria uma escola bíblica inteira, 8 cursos para a gente falar só sobre isso, mas são pinceladas. Não há, de fato, nenhuma obra redentora que jamais tenha sido realizada sem o sofrimento. Então, olhar para a vida de Elizabeth Elliot, olhar para a nossa própria vida, olhar para a vida do nosso Senhor, é isso. Não tem redenção sem que a gente tivesse sacrifício, sofrimento de Cristo na cruz. Então, eu queria orar com vocês antes da gente passar para um outro momento de obras e o que aconteceu depois disso. Orar por isso, eu não sei se você está vivendo um momento de sofrimento ou não, já sofreu ou vai viver na sua vida. Mas hoje a gente teve muito a aprender aqui em como Deus pode nos forjar, como Deus nos ama. A gente não vai entrar em questões polêmicas, mas de fato Ele nos ama e deseja nos moldar, ainda que seja através do sofrimento ou de alguma outra situação. Vamos orar? Senhor, a gente agradece, porque olhar para a cruz, olhar para o Senhor, olhar para a Tua vida, é entender que
esse sofrimento não é em vão, não foi em vão por nós. A gente viu o testemunho aqui de uma mulher tão envolvida, com tanta devoção, tão envolvida na tua obra, com sua família, com alma, com morte. Senhor, isso não a parou. Senhor, que isso nos inspire a continuar, Deus, a continuar a caminhada em nossos sofrimentos, em nossas dores, não minimizá-las, mas também não achar que elas são o fim em si mesmo. Senhor, que possamos olhar para Ti, glorificar o Senhor, olhar para o exemplo da Elizabeth, Deus, que tinha tanto para poder murmurar, tanto para poder parar, tanto para decidir não continuar. Mas o Senhor foi o sustento dela, deixou a história dela para nós, assim como é nosso sustento também, que essas muitas águas que talvez alguns dos meus irmãos aqui estejam vivendo, não venham a submergi-los, Senhor, mas os ajude a passar por esse momento com clareza, respirando, tendo suas mentes e corações oxigenados pela Tua palavra e em oração ao Senhor, compreendendo, dedicando sua vida em comunhão contigo, crescendo nesse momento. Sustenta-nos para tudo que a gente vai viver no futuro, agora, com a Tua graça. Amém. O que teremos de próximas aulas, antes da gente mostrar o futuro da Elizabeth aqui, o que aconteceu? Então, hoje estamos dia 7, feriado, mas é domingo. Dia 14, semana que vem, Fábio. E dia 21 a gente termina com Daniel Manzano, falando sobre Charles Spurgeon. Então, as nossas próximas 2 aulas. E agora sim, vamos lá. É aqui, Elizabeth Elliot, depois. Ela morreu com 88 anos, tá, gente? Ali, na foto, ela bem velhinha já, com sua filha, a Valerie, gente. Olha aqui, ó. Ela já é uma adulta. Hoje ela coordena aí alguns trabalhos através do legado que a mãe deixou. Né, ali ela bonitinha, tomando seu cafezinho. E o Lars, que foi o esposo dela, então que ficou casado com ela 38 anos até ela morrer. Então, depois do terceiro casamento, durou, né? Finalmente, né? Corajoso, durou. E o que ele fazia? Eu acho que o segredo foi esse. Ó, o primeiro e o segundo, ó, vou falar, o primeiro e o segundo eram pastores e missionários. Olha aí o segredo. Esse aqui era empresário. Eu acho que foi... Eu tô achando que foi... Eu fiquei com essa sensação, assim, eu falei, meu Deus, eu acho que foi isso, né? E aí ele vivia só para poder coordenar a agenda dela, porque ela tinha muitos compromissos, né? Então ela era palestrante, ela falava e tudo. Então o primeiro e o segundo morreram cedo, esse aí durou. E foi ele muito corajoso. O 4 e 5, né? Exatamente. Então esse aí foi 38 anos. E foi realmente um grande companheiro dela. E ele vivia, né, como empresário dela. Né? Então, ela não quis sofrimento, né? De não. Já chega, né? Já aprendi. Deus livrou ela do sofrimento. O marido, aí agora no terceiro. Aí deixou pra ele, né? Então, ela... Tadinha. Ela era bonitinha, gente, olha só. É que jovem ela era esquisitinha mesmo. Jovem ela era estranha. Ela ficou uma velhinha bonitinha. Então, aí as fotos dela, o ministério dela, suas obras, então. Então, aí eu contabilizei, eu não sei se está certo, do que eu contei. São 45 obras no total, a maior parte em inglês, tá bom, gente? São poucas as traduzidas, infelizmente, para o português, né? Então, alguns aqui vocês estão vendo que não foi ela que escreveu, né? Então, a Amy, ela tem muitas poesias e orações escritas que Elizabeth Elliot escreveu em seus livros. Aquele que eu indiquei no início, Como Meus Pais, esse tem aqui na livraria. Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. Esse é um box dela, com os clássicos dela, está em inglês. Esperança na Solidão, Deixe-me Ser Mulher, que tem um grupo aqui estudando, falou para mim. Através dos Portais de Esplendor, então é toda a história dela com o Jim, né? Então ela conta a história de como foi a Operação Alca, detalhe por detalhe, está aqui comigo. Depois vocês podem dar uma olhada. Então ela vai contar, tem muita foto aqui que eu não coloquei ele, porque é de índio, né? De gente pelada, não pode botar ali, mas eles botaram no livro, não sei porquê. Mas tá tampado. Então achei desnecessário isso. Então
aqui, Com Devoção, que são essas cartas, é um ótimo livro para namorados, né, noivos. Então, Com Devoção. Esse box aqui, que não foi ela que escreveu. Então, tem 2 partes da vida de Elizabeth Elliot aqui. Então, o primeiro volume é a juventude dela e até ela sair do Equador. E aqui, então, tá a outra parte da história com os maridos. Eu decidi não colocar porque ia ficar muito tempo, ia gastar muito tempo com isso. Tem outros que não coloquei aqui. Então, por exemplo, Aquietai-vos, que é muito bom, eu tenho, inclusive, que é sobre devocionais, né, diárias ali. Muito bom esse livro. Não coloquei aqui, não tá tudo aqui. Paixão e Pureza e O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu acho que é um livro que todo crente deveria ler, independente de estar vivendo um momento difícil. Mas você sabe, se um amigo seu está vivendo um momento difícil, vai ser um bom livro para ele. E é isso, queridos. Dúvidas, perguntas, a gente tem 10 minutos, mas eu vou liberar vocês, se vocês desejarem. Ok? O marido dela, o último, Sim. eu comecei a estudar o livro ali, ele morreu em abril. Ele morreu em abril desse ano? Ah lá, nem sabia, viu? Então, o último marido morreu no dia 2 de abril desse ano. Não tinha registro até onde eu tinha visto da morte dele. Mas então agora ele morreu esse ano. Ela morreu aos 88 anos, em julho de 2015, há 10 anos atrás, esse ano completou. E é isso, queridos. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, de falar com vocês. Espero que a história da Elizabeth Elliot inspire vocês a vida de oração, de entrega, sem medo e confiança total no Senhor das nossas vidas.